a maior mentira que te contaram do mercado em 2016. Não é que a inteligência artificial em 2016 vai substituir os empregos, e nem que você precisa estar dominando todas as inteligências artificiais. Isso é mentira. Like já na confiança que esse conteúdo vai ser extremamente profundo. Vai ser uma aula aqui para você de inteligência artificial e sistemas enxutos, operações enxutas do mercado digital. Cara, é a maior mentira que estão te contando. Você não precisa de porrada de ferramenta, você não precisa de equipes para estar criando um comércio digital, uma empresa digital. Isso mesmo, você está desse jeito aqui, ó, tá vendo? Você está completamente em overdose de informação, ou seja, que nem utilizam aí o termo de overwrite para inteligências artificiais de código. Você está desse jeito, um punhado de ferramenta, um punhado de coisa nova, e sempre você tentando uma coisa nova, ou contratando errado, ou você está no método antigo. Baseado nisso, o Geek vem trazer para vocês aqui, pensando nisso, o que hoje está acontecendo, como era antes. Você precisa estar utilizando ferramentas de inteligência artificiais do jeito smart em sua operação. E isso vai economizar muito tempo, muito dinheiro na sua operação. Eu vou mostrar aqui com você com fatos e dados. Basicamente, no passado, para você estar criando um produto, um infoproduto digital, você precisaria do quê? O que é necessário? Quais são os requisitos mínimos para você estar criando? Basicamente, você precisaria, para criar um produto digital, você precisa ter uma oferta, precisa ter a estratégia de como você vai estar executando e vendendo. Ou seja, na estratégia você quebra em outras duas partes, que é como você vai construir o funil e como você vai fazer a aquisição do seu lead, ou seja, como você vai converter o seu prospecto. Para aí você partir para uma copy. A copy é o que? É o como você vai se comunicar, o como você vai persuadir, o como você vai conectar, o como você vai demonstrar a sua solução que vai estar eliminando a dor do seu prospecto. Você precisa ter uma copy, precisa escrever uma copy, não necessariamente uma copy de venda da página, mas sim uma copy do seu produto para estar englobando em tudo do seu sistema. Para aí você também criar uma estrutura de venda. Estrutura de venda é diferente de falar de página de venda, de landing page, de página de captura. Porque numa estrutura de venda você precisa ter as artes do seu produto. Como? O que é essa arte? Seriam os banners que você vai estar utilizando, o mockup do seu produto, basicamente, quais outros? A arte de checkout do seu produto, a logotipo do seu produto, qual é a identidade visual do seu produto. Aí você precisa criar completo isso. Cara, se você entrar fazendo de qualquer jeito, cara, nem entra no mercado, que o mercado não é pra você. Se você caiu no conto da sereia e do seu guruzinho favorito de bolso, você já está errado. Não existe nada fácil. São processos. É uma empresa. Você precisa trabalhar como uma empresa. Você precisa colocar processos, sistemas em uma empresa. Aí beleza, continuando aqui na sua oferta, você precisa a arte do produto, você precisa aqui ter uma copy. Lembra que eu falei para você ter a copy aqui do seu produto? Por quê? Porque você precisa de congruência em todo o seu produto. E essa copy vai ser do que na sua estrutura de venda? Das suas headlines da sua página, dos depoimentos, de tudo que está dentro da sua página de venda, da sua landing page. Ou o que está no FAQ, o que ela vai receber, o como você está comunicando com o seu lead. Então essa copy basicamente é mais congruente com o seu produto. Você precisa deixar uma congruência para aí você vir para a sua página de venda ou para o seu quiz ou para a sua VSL. Mas na sua página de venda ou no seu quiz ou na sua VSL, você vai precisar ou editar ou programar ou saber como fazer uma página de venda de drag and drop
no WordPress. Se você quer aprender exatamente tudo isso que eu tô falando para você, tem no canal do Geek de Tutoriais, que está aqui embaixo também, que está em colaboração aqui com esse vídeo também. Vai lá eu ensino você a criar página de venda com o pé nas costas, todo passo a passo. Aí, continuando aqui, a sua estrutura de venda ainda, você precisa ter upsell e precisa ter uma página de obrigado. Cara, o que as pessoas negligenciam? Página de obrigado ou de upsell não tá escrito. Aí você pode colocar cross-sell, mas isso é uma estrutura básica. Não estou entrando nada assim, ciência de foguete de outro mundo, tá bom? Isso é ciência básica de como criar um produto. Aí você entra em tráfego, aí você vai precisar ter tráfego para o seu produto. Você precisa levar leads, você precisa levar prospecto, você precisa levar pessoas que têm ou aquela dor, depende do nível de qual você está dentro do seu funil. Você precisa levar pessoas para ver o seu produto. Sem pessoas você não faz venda, então já morreu o seu produto aí. Você pode estar fazendo como no orgânico, aqui o Geek está no orgânico, e ele vai fazer a CTA para você aprender tudo isso com ele aqui embaixo no Formação do Produtor Milionário. Clica aqui embaixo, pai, vai estar. Eu vou estar criando também uma comunidade, vou trazer grandes players para fazer live. A gente vai estar live, vai fazer live, vai estar em constante atualização, sempre atualizado. Link aqui embaixo. Vou estar preparando cada coisa de outro mundo para você. Vai lá, tá? Beleza. Se você fez o orgânico, vai englobar a mesma coisa que no pago. Você vai precisar de copies congruentes também com a sua cópia do seu produto, vai precisar de criativo, vai precisar de gestor de tráfego. Para tudo isso aqui que você fez, gerar dados. Para dados, gerar KPIs. O que são KPIs? Métricas. Você precisa analisar métricas, ou seja, tem uma engenharia em tudo isso que você está criando. Tem todos os processos que a engenharia também. Para analisar métricas, verificar se as suas estratégias estão condizentes com o resultado que você quer ou que você não quer. Se você vai matar ou não vai matar, porque aí vai entrar a tomada de decisão, que você vai tomar decisões do seu produto, vai melhorar, vai ver onde é o gargalo do seu produto, o que está errando, se você errou em algo, se você errou a própria estrutura. Cara, tem muita gente aqui na estrutura de venda passando para o tráfego, aqui ó, erra em colocar o simples, um pixel, um traqueamento. Pessoas erram nisso, cara. É simples, mas erra e queima dinheiro. Beleza, aí você tomando a decisão, você decide sobre o seu produto. Só que isso a gente está falando do passado, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Isso era a estrutura de você criar um produto, a estrutura de uma empresa para você testar um produto. Você iria necessitar de 4 pessoas, ia demorar uma janela de tempo de mais ou menos aí, de 2 a 3 semanas. Você aí, se você aí que trabalha no digital, você sabe disso, você sabe do que eu tô falando. Você precisaria de 3 a 4 pessoas, de 2 a 3 semanas para estar executando. Mas, como eu falei para você, a grande mentira do digital, você não vai conseguir deixar isso aqui 100% automático, de jeito nenhum. Por que você não vai conseguir deixar isso automático? Cara, as inteligências artificiais ainda variam, ainda alucinam. Você precisa ter um toque humanizado ainda nos seus produtos, no seu designer, na sua página de venda. Só que você pode estar utilizando as inteligências artificiais do modo smart, o mais inteligente possível dentro do seu processo. E como você vai utilizar? Vou mostrar aqui para você uma comparação rápida de todos os processos que a gente falou de criação de produto. Para criar um produto hoje com inteligência artificial no seu processo, eu trago exemplo do Geek, meus exemplos dos meus produtos, da minha operação, do meu sangue, do que eu já fiz e cansei de fazer, o que eu errei, voltei e acertei. Basicamente, o que você precisa dentro dos processos da inteligência artificial na sua empresa? Você precisa treinar, ter uma base de dados,
treinar a sua inteligência artificial, se você não tem uma base de dados, você precisa aprender, você precisa alimentar ela com conhecimento. Como você encontra isso? Na internet ou com o Geek aqui no canal do Geek, no Geek lá, Geek nos negócios, os tutoriais, vai lá e consuma todos os vídeos. Aquilo lá vale muito mais de qualquer coisa que você vai encontrar na internet. Pode ter certeza. Aí você tem a capacidade de subautomatizar. Por que subautomatizar? Depois de tudo criado pela inteligência artificial, você precisa fazer uma curadoria, você precisa colocar a mão, você precisa dar um toque, um tempero de pessoa real, porque pessoas compram de pessoas, não compram de robôs. Ouviu? Escreve isso aí. E domine também as IAs para ela não te dominar, viu? Aí beleza, você treinou, você subautomatizou, aí você consegue vir. Ah, lembrando que aqui no antes eu já estou levando em consideração que você já fez a pesquisa de mercado. Você já sabe o que você quer vender, o que as pessoas estão com dor, quais são os problemas da sua persona, do seu público. Então você já fez a pesquisa de mercado. Com a inteligência artificial, cara, você vai levar nem 10 minutos para fazer essa pesquisa de mercado. Caraca, Geek, é sério? 10 minutos só? Sim, eu faço em 10 minutos na formação do Produtor Milionário, link aqui embaixo. Eu ensino você, tem agentes treinados para você fazer a pesquisa de mercado e criar produtos que as pessoas querem consumir, querem comprar, querem solucionar. Aí, com a pesquisa de mercado, em cima da pesquisa de mercado, você consegue dar o start na sua oferta, criar a sua oferta. Lembrando, o que você vende é oferta, não produto. O que vende é oferta e não o produto. Aí, com a sua oferta já pronta, com inteligência artificial. Ai, Geek, mas quanto tempo você vai levar para criar uma oferta? Ó, sendo bem sincero, realista com você, se você levar mais de 30 minutos com o que o Geek ensina você, cara, pode rasgar. Não é o seu mercado. Parte para outra. Volta pro CLT. Você vai levar cerca de 30 minutos. Aí, você, com os agentes certos, com a inteligência certa, toda treinado, a sua inteligência artificial, você vai partir para a estratégia de venda, a estratégia de como você vai estar vendendo o seu produto. E isso você vai levar, cara, aqui digamos que você vai estudar, vai empreender um pouquinho mais, vai lá no canal do Geek, vai ver outros tipos de estratégia, vai estudar o curso do Geek aqui, vai ter outros tipos de estratégia, vai ver as lives lá da comunidade, vai ter outras estratégias. Você vai levar cerca de 1 hora com o agente do Geek, conversando com ele, trocando figurinha, trocando informações. Beleza, só nisso aqui você já economizou muito tempo e muito dinheiro, para depois você deixar tudo congruente com a pesquisa de mercado, a oferta, a estratégia, aí você vem para a copy. Lembrando que isso tudo vai estar em apenas um lugar, ou seja, a sua inteligência artificial ela não vai alucinar. Então aí, com a copy, com a inteligência artificial, você consegue implementar vários estilos, como Horsell, Broadsell, ou outros tipos de copy, ou alguma outra metodologia, alguma outra forma que você viu aí na internet. Você pode testar, você pode treinar a sua inteligência artificial para estar criando do seu estilo ou do estilo que você quiser. Você, ó, outra coisa que, ó, explosão de mente, você pode fazer em outros idiomas. Cara, você não tem barreira de país mais, você não tem mais fronteiras. No jeito antigo, você teria fronteiras, você teria que ter alguém para traduzir, para regionalizar a sua oferta. Aqui não, aqui a sua oferta, a sua copy pode ser regionalizada pela inteligência artificial. Cara, isso aqui você não vai levar mais de 1 hora para fazer isso. Para depois você ir para a estrutura de venda, onde que é a arte do produto, a copy, a página de venda, o upsell e a página de obrigado. Tudo isso congruentes com tudo que você já fez com o seu agente. Você consegue fazer isso totalmente grátis, cara. Isso totalmente grátis. Cara, se você quiser criar uma página de vendas como era nos primórdios do digital em puro HTML, você consegue também um quiz, você consegue também uma VSL narrada com inteligência artificial, você consegue também. Ai, Geek, mas eu não sei fazer isso.
Tem no canal de tutorial do Geek e tem lá no Formação do Produtor Milionário. Lá eu ensino tudo para você passo a passo. Aí você faz seu upsell, faz sua página de obrigado e você está com a estrutura básica do digital. Básica. Nada de ciência de foguete, nada de outro mundo. Aí você entra no tráfego que você pode estar utilizando. O orgânico também, aí onde você utiliza a copy para fazer criativo, e no pago você também vai precisar editar, vai precisar criar também, só que você vai utilizar a inteligência artificial toda treinada já por você, com modelos próprios, com subautomatizado. Aí você só entra, coloca o tempero. Aí você vem para análise de métricas e de KPI. E basicamente o que nessa análise de métricas e KPI a inteligência artificial vai fazer? Cara, elas foram treinadas, elas têm a capacidade, elas são muito, mas muito, o potencial dela é de longe, muito longe, cara, é estratosférico a capacidade dela de analisar padrões. Basicamente, as métricas, o seu tráfego, a sua copy é análise de padrão, de comportamento do seu público, do seu lead. E isso, a inteligência artificial é primordial, é extremamente excelente para analisar. Para aí você e ela, ou se você tiver um sócio, tomar a decisão, aí você vai saber exatamente aonde está o gargalo da sua operação. Imagina só, você descobriu o gargalo da sua operação na sua copy. Imagine só, você vai ter que chamar o seu copywriter para escrever novamente, vai ter que chamar ele para poder editar novamente, para depois você subir novamente na sua estrutura de venda. Aqui não, aqui você só vem na sua inteligência artificial, analisa onde é, troca ela, faz a sua narração com inteligência artificial novamente, edita ela e sobe. Cara, e isso em uma janela de tempo curtíssima. Basicamente, o que você compensa trocando a sua operação do passado para a operação hoje, que está rodando agora, com experiência que o Geek está utilizando, com os processos subautomatizados do Geek. O que você tinha 4 pessoas, você vai estar hoje de 1 a 2 pessoas no máximo. E por que 2 pessoas? Você precisa ainda editar. Às vezes a edição é um tanto quanto morosa, um tanto quanto dificultosa para você. Então você não consegue fazer outras tarefas. Então, às vezes você vai precisar delegar esta função da sua empresa. Mas basicamente você vai eliminar de 2 a 3 pessoas da sua operação e reduzindo o tempo de 2 semanas para apenas um dia. E um dia você já tem toda a estrutura pronta e pronta para subir teste, ou seja, você vai ter uma agilidade em todo o seu processo, uma agilidade na sua empresa, ou seja, quanto mais você testar, mais chance você vai ter de acertar e escalar. Se você escala algo que está errado, cara, você vai rasgar dinheiro, você vai queimar dinheiro, e já aconteceu muito, eu já vi acontecendo com muitas pessoas. Basicamente, o que eu posso trazer aqui para você de lição? Uma operação normal em relação a uma operação enxuta, que hoje é a operação do Geek, você precisa, como antes, uma média mensal, vou colocar aqui valores. Um estrategista, levando em consideração que o estrategista seja você aí, hoje é totalmente grátis, sendo você um copy júnior para fazer toda aquela operação, você vai gastar cerca de 3.500 média mensal. Um gestor júnior, R$ 2.600 mensal mais ou menos. Um designer júnior, mais ou menos, para uma operação pequena como você fazia a normal no passado, há 2 anos atrás. Você vai ter um gasto mensal de 9.600 com pessoas, sem ter a garantia que vai estar certa, que você vai acertar na primeira copy, ou seja, levando em consideração a janela de tempo que o Geek colocou para vocês, em média de 20 dias para você fazer uma oferta inteira e jogar para teste, você vai ter um gasto ou um investimento, não vamos falar gasto,
um investimento de 6.400, sem saber se está certo, sem contar o valor do tráfego. Aí você errou a copy, aí você errou o pixel na página. Você simplesmente rasgou esses 6.400 reais. Você, além de gastar esses 6.600 reais, você perdeu 20 dias. Nesses 20 dias, você poderia estar com uma operação simplesmente muito mais enxuta. Sucintamente, como eu posso trazer aqui para você, esta operação você levaria em consideração as profissões, não seria pessoas, você seria levando em consideração você como sendo o estrategista, modelos de ferramentas de inteligência artificial, levando em consideração ou o ChatGPT, ou o Claude, ou o Perplex, usando o agente que o Geek deixa lá na formação do produtor milionário, você iria gastar mensalmente 100 reais, apenas 100 reais. O Free Pick para fazer designs, para fazer as imagens, para fazer vídeos, para fazer narrações, você ia gastar mensal cerca de 150 reais. Beleza, mas se você fosse contratar também, precisaria de um editor, 3.500 reais mensal. Só que, lembrando, você vai contratar ele como freelancer. Ou seja, cada edição que ele vai fazer da VSL ou um dia que ele trabalha para você, ele vai cobrar cerca de 166 reais. Isso é na mesma consideração, na mesma quantidade de tempo. 166 reais, levando em consideração a média salarial que o Geek levou em consideração durante o mês. Então, em conclusão, com essa mesma janela de tempo, você vai ter uma redução de gasto de operação em mais de 94%. 94% de economia, de fechar a torneira de gasto na sua operação. 94% de aprimoramento em sua operação enxuta. Você vai melhorar 94% da sua operação. Ou seja, se você gastar 6.400, você consegue fazer mais de 20 produtos. Você tem uma eficiência da sua operação otimizada em mais de 94%. Olha isso, abre a mente de vocês, meus jovens. Fala para mim se um conteúdo desse que eu estou mostrando para você, de como você está implementando inteligência artificial em todos os seus processos, sendo smart, e também não caia no conto do vigário, não caia no conto de guru de bolso, que só apenas a inteligência artificial vai substituir tudo da sua operação. Isso é mentira, eles querem vender algo para você. Lembrando que deixa o like aí no canal do Geek, o Geek está começando. Esta é a conclusão, você pode sim estar utilizando inteligências artificiais para estar ajudando em seus processos, só que você precisa estar próximo, colocar um tempero de pessoa no seu processo, porque pessoas compram de pessoas. E te vejo no próximo vídeo, já deixa o like aí, lembrando que tutoriais estão aqui embaixo, em colaboração, outro canal do Geek, vai lá também. Se esta mensagem, se isso que eu mostrei aqui para você, desenhei, abri a operação do Geek para você chegar em 30 pessoas, o Geek já está com o propósito dele feito. Lembrando que não esquece de deixar o like pro pai e te vejo na próxima.